Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Continuamos a nossa jornada bíblica em direção a Apocalipse, capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia. No dia de hoje nós vamos meditar Apocalipse, capítulos 12, 13 e 14. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje, capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse. O capítulo 12 é um capítulo muito conhecido. Com certeza, quando nós começarmos aqui a meditação, nós vamos recordar deste capítulo, principalmente das missas de Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, quando celebramos outras solenidades marianas. O padre faz um breve resumo daquilo que nós vamos iniciar agora. Agora nós começamos uma nova fase nas visões do Apocalipse. Agora é mais relacionado ao fim dos tempos, com relação, aqui é mais relacionado à humanidade. Aqui nós temos o combate do Cordeiro contra potências humanas. Até capítulo 11, do capítulo 4 ao capítulo 11, nós vimos aqui vários combates, nós vimos tudo mais relacionado ao cosmos, à criação, à natureza. Agora nós vamos ver alguns adversários humanos que combatem contra o Cordeiro. Então nós temos aqui o registro simbólico de um combate escatológico, do combate dos fins dos tempos contra Deus. E aqui neste combate nós temos Cristo e o seu povo contra as potências do mundo, que são representadas pela força de Satanás. No capítulo 12, nós vamos encontrar aqui logo no começo uma sessão inaugural que vai mostrar a descendência da mulher que combate contra Satanás. Então nós vamos ver o texto aqui de forma breve, e esta mulher, ela pode ser representada pela igreja e ela pode ser vista também como Nossa Senhora. O texto diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com sol, tendo a lua sob os seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Aqui, a primeira visão, a primeira imagem, a primeira compreensão que nós temos é Nossa Senhora. É Nossa Senhora, e ninguém pode dizer que está errado, mas o texto também aos poucos nós vamos vendo que também pode representar a igreja. Quando nós falamos em igreja e Nossa Senhora, aqui nós temos duas figuras que são muito próximas. Aqui nós temos como um espelho. Nossa Senhora é um espelho da igreja, aquilo que as pessoas, os membros da igreja devem ser, aquilo que eles serão no futuro é antecipado por Nossa Senhora. Então Nossa Senhora é como se fosse um espelho da igreja, aquilo que Deus ele espera de cada um de nós é visto em Nossa Senhora. Aquilo que Nossa Senhora já é na eternidade, ela está junto de Deus, é aquilo que um dia acontecerá também com a igreja e com cada um de nós. Então, mesmo que em algumas interpretações nós possamos até ouvir que esse texto fale da igreja, não fique aborrecido, não fique confuso, nem fique decepcionado. Mesmo falando da igreja, está também falando sobre Nossa Senhora, que as duas é como o espelho e o reflexo, as duas são muito próximas. Nossa Senhora é a antecipação daquilo que será a igreja na eternidade. E aí o texto continua: apareceu então um outro sinal, um grande dragão com cor de fogo, com 7 estrelas e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu.
lançando-os para a terra. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz ao seu filho, um varão, que regera todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Então nós temos alguns detalhes aqui que é um pouco difícil de interpretação, mas nós podemos aqui compreender aqui o que é mais objetivo, que antes do fim dos tempos, antes da vitória de Cristo, a mulher ela seria perseguida. Por que que nós podemos ver aqui a igreja? Porque a igreja seria perseguida, a igreja seria atacada. E por que que nós podemos ver Nossa Senhora? Porque ela foi aquela que deu à luz ao Filho, foi aquela que trouxe o Salvador. Aqui nós podemos ver Nossa Senhora como a nova Eva. A figura de Maria é a nova Eva. Por quê? Porque ela deu o nascimento ao Messias, e Eva tinha dado o nascimento à humanidade. Porém, Nossa Senhora é muito superior a Eva, porque através do não de Eva veio a condenação. Através do sim de Nossa Senhora veio a salvação ao mundo. E aí o texto continua dizendo, belíssimo, houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. E foi expulso da terra os anjos, que foram expulsos com ele. Então houve uma voz do céu que clamava. E aí nós vamos ter o clamor desta voz no céu. Veja o versículo 11. Eles, porém, venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida e a morte. Então aqui nós temos nesse texto mostrando que Satanás ele viria contra a humanidade, e a humanidade que é representada daqueles que estão em Cristo, é representada pela mulher, estariam seguros, estariam salvos. Então, lá no começo da Bíblia diz que uma mulher pisaria na cabeça de Satanás, pisaria na cabeça da serpente. E aqui o texto diz que uma mulher, ela venceria a serpente. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E aí, então, nós podemos ver aqui desta dupla forma. Quando nós lemos esse texto, nós podemos ver Nossa Senhora, que ela é coroada no céu, mas também os santos, que são os representantes da igreja celeste, da igreja triunfante, que também são coroados com glória no céu. O mais importante é nós percebemos que aqui haverá uma grande batalha. Essa batalha, nós já estamos no tempo dessa batalha. Quando ela vai terminar, nós não sabemos. Qual que é essa batalha? Essa batalha é aqueles que são filhos de Deus, aqueles que desejam viver a luz, aqueles que desejam se salvar e servirem a Deus contra o império desse mundo, contra o império de Satanás. E a vitória será daqueles que são da geração da mulher, daqueles que permanecerem unidos a Cristo. Então aqui novamente, esse texto pode ser visto como Nossa Senhora, esse texto pode ser visto como a igreja. Destas duas formas, ele pode ser compreendido. Então um texto belíssimo, esse texto de Apocalipse capítulo 12. Para mim, quando eu olho a Sagrada Escritura, Nossa Senhora ela é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis porque lá em Gênesis diz que uma mulher pisaria na cabeça da serpente. E aqui em Apocalipse diz que uma mulher foi coroada com 12 estrelas no céu, aquela que deu à luz ao seu filho, que era o Salvador. Então Nossa Senhora ela é prefigurada, ela é anunciada já em Gênesis, porque ela é a mulher. Através do seu sim, a serpente foi esmagada. O Salvador é Jesus, mas o sim de Maria trouxe esse Salvador. E aqui nós ouvimos também Apocalipse, no último livro da Bíblia, aparecendo novamente Nossa Senhora. Nossa Senhora como um sinal daqueles que permaneceram fiéis ao Cristo e serão salvos. Se o Salvador um dia veio através de Nossa Senhora, e se o Salvador continua sendo o mesmo, um dia ele retornará. Seguramente também, de certa forma,
ele retornará através de Nossa Senhora. Então, um texto belíssimo que nós podemos aqui, o essencial é isso, percebemos que existe uma batalha, uma guerra espiritual, já isso é muito claro lá em Efésios capítulo 6, nós lutamos contra forças espirituais, e aqueles que estão com Cristo vencerão esta grande batalha. Aqui nós temos uma narrativa simbólica, então a mulher ela é vestida do sol, que dá a luz ao seu filho, que é destinado a governar todas as nações. E nós temos também aqui um outro símbolo, que é Satanás, o dragão, que quer destruir o filho, mas ele é arrebatado ao céu e o dragão é derrotado e lançado à terra. Podemos dizer assim que uma interpretação católica, a maneira que a igreja vê esse texto, esta mulher ela representa a igreja, ou em sentido mais amplo, o povo de Deus. E o filho é Cristo, o Messias. Essa mulher também, como o padre disse, representa Nossa Senhora. E aí depois, se vocês quiserem, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 677, mostra que o dragão também simboliza todo o mal, embora poderoso, está limitado pela soberania de Deus e será finalmente vencido por ele. Então essa guerra, ela terá um fim e ela será vencida pela descendência da mulher. Capítulo 13. Capítulo 13, nós vemos aqui o dragão, ele transmite o seu poder à besta. E aqui vai aparecer que na terra existe uma besta que ela vai ser adorada. Satanás, então, ele suscita perseguições do Império Romano do Império Romano, que é idólatra. Então, o Império Romano, aqui nós podemos ver o Império Romano, o texto não diz, mas quando fala Babilônia, quando fala grande besta, que é um grande símbolo do Império Romano. Daqui a pouco nós vamos ver o 666 no finalzinho, no último versículo do capítulo 13. Então nós temos vários símbolos de poderes humanos, de poderes temporais, representados pela besta, que combatem a igreja, que combatem os filhos de Deus. Por que aqui representa o Império Romano? Porque esse texto ele foi escrito em um contexto que a força, o poder maior que existia era o poder do Império Romano, era o poder do Império. E esse poder do Império, ele tinha alcance praticamente em todas as colônias do Império, e uma dessas colônias era onde o texto foi escrito, foi aquela colônia da Ásia Menor, principalmente ali de uma das suas províncias mais fortes, que era de Éfeso. Então, São João, ele viveu diretamente este período onde o Império Romano perseguia a igreja. Se nós continuarmos no capítulo 13, nós vamos ver que o sistema imperial, ele domina, como o padre disse, por toda parte e ameaça a existência de todos aqueles que se recusam a submeter-se às suas regras. Então aqui nós temos um grande combate. Esse combate, aparentemente ele acabou com a queda do império, mas ele continua até hoje com tantos adversários que a igreja ela tem no mundo. Aí depois vai dizer do falso profeta, a serviço da besta, e aí depois vai dizer quem quer encontrar este falso profeta e essa besta é muito fácil, basta ver o seu número. Um pouquinho antes ali no versículo 16, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca e o nome da besta ou o seu número. E aí no versículo de baixo vai dizer que o seu número é 666. Então muita gente eu já ouvi, que desastre, pessoas dizendo, tá falando do Papa, o Papa é a besta do Apocalipse. Que desastre, que desastre. O que significa este número 666? Antigamente, nos alfabetos antigos, principalmente no alfabeto hebraico, cada letra correspondia a um número. Então você pega as letras de um nome, corresponde a um número e você soma, você tem um número final. Se nós pegarmos este nome, César Neron, aqui nós temos as letras em hebraico, vai formar 666. Ou se nós colocarmos o nome que
se designava César. Deus, em letras gregas, também vai significar 666. Então, aqui possivelmente, não afrontando diretamente, mas indiretamente, o autor sagrado está dizendo que a besta do Apocalipse era o chefe, era o líder daquele império que perseguia a igreja. Como que o Papa pode ser a besta do Apocalipse se o Papa era morto, se o Papa era perseguido? Naquela época o Papa era São Pedro. São Pedro não era besta, São Pedro era um dos apóstolos. E então não tem nada aqui falando contra a igreja, muito pelo contrário. A igreja ela não é a perseguidora, ela é a vítima deste império. Então nós temos aqui o capítulo 13 dizendo novamente este ciclo de visões que fala sobre a perseguição que os cristãos teriam no mundo. Aqui nós estamos diante de um grande combate, um combate final, por isso que ele é chamado de escatológico, das forças do mundo contra Deus. O capítulo 14, capítulo belíssimo, vai aparecer novamente aqui os 144.000, a mensagem dos 3 anjos e também a colheita da terra. Então os anjos vão proclamar um evangelho eterno e eles vão anunciar a boca da besta e anunciam a vinda do juízo. E aí depois nós vamos ver ali no final do capítulo que termina com a colheita da terra e a destruição dos ímpios. Esse capítulo novamente vai dizer que aqueles que são filhos do Cordeiro o seguem a Deus em pureza, e o número deles é 144. Eu vou ler o texto, e eu me recordo que eu já preguei esta passagem para retiros, para irmãs. Aqui nós temos um texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Vai dizer assim: a virgem segue o Cordeiro onde ele for. O que isso significa? Uma pessoa que é consagrada a Deus, ela segue a Cristo onde ele for. Aqui nós temos um dos grandes sinais da vocação religiosa. Aqui, principalmente para as mulheres, da vocação religiosa, a vida religiosa feminina. Mas o texto vale a pena ser lido, estes primeiros versículos. Ele começa aqui o capítulo 14, dizendo assim: tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com 144.000 que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. De novo, 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1.000. Todos, a totalidade do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vezes uma grande multidão que é 1.000, desde que sejam fiéis a Deus. E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citaritas tocando suas cítaras. Cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 videntes e dos anciãos. Então aqui é um grande canto de louvor diante de Deus. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são, olha que coisa linda, quem que poderia cantar este canto de louvor ao Cordeiro? Quem que podia cantar esse canto de adoração no céu? Este canto era cantado pelos 144.000 que foram resgatados da terra. Capítulo 14, versículo 4, lindo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Não é falando mal das mulheres, mas aqueles que viveram totalmente para Deus. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Então aqui está falando sobre a santidade, está falando sobre a pureza, está falando sobre a entrega total de pessoas que se consumaram a Cristo. Padre, eu sou casado. Padre, eu sou casada, tenho a minha família, então eu não sou puro? Então, padre, eu não vou para o céu, eu não vou para a eternidade? Vai, sem dúvida nenhuma. No céu nós seremos totalmente puros, nós seremos totalmente adoradores do Cordeiro. Mas aqui existe um grupo, essa é a minha interpretação. Estudiosos e biblistas
profissionais vão dizer que está errada, que é equivocada, mas quando eu leio, o que vem à minha cabeça é: existe um grupo daqueles que vão adorar a Deus, existe um grupo daqueles que cantarão louvores a Deus, que são um grupo daqueles que são virgens, que são um grupo daqueles que se consagraram totalmente, unicamente de coração indiviso a Deus. Padre, isso é para atacar os casados? Não, isso é para dizer que você é católico, que você deve ser muito feliz e orgulhoso, porque na Igreja Católica tem flores, tem jardim, um grande jardim com flores de diferentes tipos. Tem os familiares, tem os casados, mas tem também aqueles que se consagraram unicamente a Deus. Veja, e lá no céu os anjos viram e perguntaram: quem são esses? Ou seja, estão cantando de uma forma diferente, estão em um estado diferente. Quem são esses? Quem são esses? E aí o texto diz, versículo 4, lindo, lindo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Por que o padre não casa? Porque ele quer seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Alguém pergunta, por que uma irmã não se casa? Porque ela segue o Cordeiro onde quer que ele vá. O casamento é lindo, mas a família... eu não posso seguir o Cordeiro onde ele vai, por quê? Porque o meu filho tem que ir para essa escola. Não posso seguir o Cordeiro onde ele vai, por quê? Porque o meu marido ou a minha esposa precisa desse médico, precisa desse tratamento. A vida do padre, a vida do celibatário. Hoje eu moro na China, morava no Brasil. Se eu vou ser transferido para o México, me dá 24 horas, eu junto minhas coisas e vou. Por quê? Porque o padre consagrado, ele tem um coração indiviso. O coração dele é inteiramente para Deus e vive só para Deus. Então no céu existe um estado daqueles que na terra não se contaminaram. A palavra contaminação não veja no mau sentido. Existem pessoas que são virgens e lá no céu vão perguntar: quem são esses? Não é um destaque que é melhor do que os outros, mas eles são diferentes. Quem são esses? Esses são os virgens, esses são os consagrados. São aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Que coisa linda. Quando eu encontro alguns jovens, eu digo assim: e você quer seguir o Cordeiro onde ele for? Então, abrace esse estado de vida. Que alegria ser católico, que alegria seguir o Senhor na igreja que ele fundou. E aí, o capítulo 14, ele vai falando então que a comunhão com o Cordeiro é garantia da vitória, como nós vimos, e depois dos versículos 16 a 20, nós temos ali mais para o final do capítulo, nós temos toda a descrição do julgamento de Satanás e das potências que lhe serão sujeitas. De novo, 7 anjos e as suas pragas serão vistas ali na sequência, no capítulo 15, que será o conteúdo de amanhã. Então, nesse capítulo 14, nós temos aqui uma mensagem que ecoa da missão da igreja e da proclamação do evangelho, de anunciar a boa nova a todas as nações. E este anunciar no céu, ele será recompensado. Um grupo desses que será recompensado é o grupo daqueles que foram virgens, daqueles que seguiram o Cordeiro onde ele for. Porém, no final dos tempos, versículo 14 seguinte diz isso, no final dos tempos haverá uma grande colheita, haverá uma grande separação. Veja o versículo 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Aqui representa o juízo que seria realizado por Cristo. Aqui não significa falta de misericórdia, mas aqui significa um dos atributos de Deus que é correto, e sendo correto ele é justo. Aqui na terra agora nós vivemos o tempo da misericórdia, mas um dia, no dia da nossa morte, ou quando o Cordeiro voltar, será o tempo da justiça. E aí ele irá separar, irá julgar cada um conforme as suas obras. E vai mostrar aqui na sequência que aqueles que não foram de Deus vão ser lançados em um local, um estado que terão dificuldades. E aqueles que produziram bons frutos, eles serão salvos. Irmão e irmã, capítulos 12, 13 e 14. Esta foi a nossa missão do dia de hoje. Depois vocês continuam. Amanhã nós vamos meditar mais um pouco. Amanhã nós vamos continuar os nossos estudos. Amanhã, com a graça de Deus,
pouco mais exigente, nós teremos 4 capítulos, capítulos 15, 16, 17 e 18. Então, prepare a sua Bíblia, prepare o seu coração, estamos na reta final. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.